A nova atualização do X.com, antigo Twitter, permite nós vermos onde geograficamente uma conta foi criada. Isso revelou todo um esquema que não era tão secreto, de contas que falam muito sobre os Estados Unidos, gostam muito de Donald Trump, né? Estão sempre metendo as suas opiniões sobre política dos Estados Unidos, porém não são baseadas nos Estados Unidos e são baseadas em diversos lugares do mundo que você não esperaria. E esse esquema ele é um pouco mais interessante do que vocês imaginam e ele vai nos permitir falar sobre algoritmos de redes sociais, vai nos permitir falar sobre o mercado das ideias, sobre como a gente poderia agir diferente, talvez nas redes sociais. É muito, muito interessante. Então fiquem aqui, pessoal, para ver esse vídeo. Somos o canal Tecnologia e Classe, falando sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. O roteiro e as maneiras de apoiar o canal, né? Mais links, mais informações estão tudo no comentário fixado e na descrição. Mas vamos nessa, vamos pro vídeo. Sim, já faz algumas semanas que essa nova feature do Twitter revelou esse esquema, mas como eu disse, a gente meio que já sabia desse esquema. A gente sabe que quando o tema é política, nós temos muitos agitadores que a gente imagina que são o quê? São pagos ou são bots, né? Para ler a notícia que eu trouxe desse site aqui, para demonstrar o que foi que as pessoas viram, vamos pegar esse trechinho. Algumas semanas atrás, o X, antigo Twitter, alterou o código do seu site para revelar a localização geográfica dos autores das postagens. Usuários do X descobriram rapidamente que diversas contas populares pró-Trump estão localizadas fora dos Estados Unidos, em países como Nigéria, Índia e Tailândia. Aí eu trouxe essa matéria aqui desse site Channel News Asia, porque ela mostrou algumas fotos do que a gente está querendo dizer. Então, por exemplo, ó, essa conta aqui, MAGA Nation, né? MAGA de Make America Great Again, uma conta verificada, leste europeu, fora da União Europeia. Dark MAGA Coin, aqui a foto do Donald Trump with lasers, Tailândia, né? Entrou no Twitter junho de 2024. MAGA Scope, Nigéria. Da MAGA Beacon, como é que fosse assim o farol, né? Do Make America Great Again, sul da Ásia. Entrou inclusive em outubro de 2025. E a gente sabe que uma das características do governo do Trump e dos seus discípulos, a gente falava muito, muito disso aqui no Brasil, né, e do gabinete do ódio e das milícias bolsonaristas na internet, essa valorização excessiva da batalha na internet e muitas vezes usando esse ecossistema de apoiadores como vitrine, aquela coisa de postar no Facebook assim, em quem você vai votar nessa eleição? Aí posta lá e tem 10% Lula, 90% Bolsonaro e diz assim, que estranho, né? Na rua me dizem que as pessoas apoiam Lula, mas aqui na internet 90% das pessoas apoiam Bolsonaro. Esse tipo de coisa era muito usado. O governo Trump tem abraçado agora, né, muito IA, edições, falsificações, fotos fake que são espalhadas por esse tipo de conta. E uma coisa interessante que aconteceu recentemente, que eu até peguei essa notícia do MSN.com, que tem uma manchete absurda, é que o Trump só disse assim, olha só todas essas pessoas que me apoiam na internet, e saquem só essa manchete aqui. Trump, 79 anos, reposta trolls de outros países que estão fingindo que são influenciadores Make America Great Again num cell phone, né, vergonhoso. Como é que vocês traduziriam cell phone, né? É tipo... É que on já é a gíria da internet, né, mas ele numa auto-humilhação... Mas assim, que nem eu disse, no geral a gente entende, né, a gente já sabe que uma boa estratégia de propaganda política em 2025, não só da direita, tá? Então vocês vão lembrar que teve um momento no meio desse ano que aparentemente o PT estava usando os bots para repetir o mesmo discurso do governo e tal. Todos os governos têm feito isso, isso já é parte do kit, né, eu quero dizer, da propaganda política, é uma mistura de pessoas reais que vão ser pagas ou podem ser militantes que acreditam muito naquilo mesmo, modelos de linguagem, né, LLMs, e um ecossistema com o viés do lucro. Essa é a parte que eu quero falar que é mais interessante, mais sobre isso, tá? Mas daí eu já vou recomendar para vocês um vídeo que a gente não pode deixar de lembrar, que é um dos vídeos mais legais do canal, que é esse assim, sim, você foi manipulado por robôs. Nesse vídeo eu falo de como é muito fácil hoje e de como a gente tem bastantes evidências de que a gente tem fazendas inteiras de conteúdo gerado automaticamente com o viés político, com o viés de tentar convencer as pessoas na internet. Então, talvez procurando palavras-chave e sempre respondendo, só que daí de uma maneira que parece mais humana, porque é um modelo de linguagem, esse tipo de coisa. Dê uma olhada nesse vídeo, ele é melhor, ele não é teorias de conspiração, eu tô meio que mostrando para vocês como a gente tá caminhando a passos largos para essa internet morta e como isso tem a ver com a propaganda política, como isso tem a ver com o uso político que tem sido feito dessa tecnologia.
Mas então a gente fica, né? Ok, isso são fazendas de bot que estão defendendo o Trump nas redes sociais e elas estão baseadas na Nigéria, na Tailândia, ou elas estão usando alguma VPN, né? Porque isso é importante também. Essa funcionalidade do Twitter, ela meio, pelo que eu entendi, tem onde a conta foi criada, tem onde a conta está baseada, que seria de onde ela está mandando a maioria das mensagens. As pessoas podem usar VPN, podem usar algum tipo de proxy tunnel para parecer que estão vindo de outro país. O que foi engraçado é que como essa funcionalidade chegou de uma hora para outra, não teve tempo de tentar disfarçar. Os contas do Trump lá estavam tudo na Tailândia, estavam na Nigéria e tal. Então, isso sugeriu, né, que tenha uma falta de autenticidade. Porém, eu quero falar agora sobre a questão do viés do lucro. Vocês lembram dessa notícia aqui? Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, tá? É sobre um caso que aconteceu em 2024, sobre o esfaqueamento que aconteceu em Southport, no Reino Unido. E na época, um jovem foi acusado falsamente de ter sido o responsável por esse ato de violência, e o nome dele e a religião dele foram falseadas para isso parecer que teria sido uma coisa que foi causada por um muçulmano, e isso gerou um furor na sociedade, gerou protestos, gerou atos de violência, e então isso foi uma hora em que especificamente uma dessas fake news, né, uma coisa inventada na internet, teve um efeito no mundo real bem específico. E eu quero ler os detalhes aqui para vocês porque isso eu acho muito interessante, ó. Todos esses casos estão ligados ao Channel 3 Now, um site cuja reportagem, que divulgou um nome falso para o jovem de 17 anos acusado do ataque em Southport, foi amplamente citado em publicações virais no X. O Channel 3 Now também sugeriu erroneamente que o agressor era um solicitante de asilo que chegou ao Reino Unido de barco no ano passado. Isso, combinado com alegações falsas de que o agressor era muçulmano, provenientes de outras fontes, tem sido amplamente apontado como um dos fatores que contribuíram para os distúrbios em todo o Reino Unido, alguns dos quais tiveram como alvo mesquitas e comunidades muçulmanas. Aí no artigo eles falam que eles estão procurando quem era responsável por esse canal 3, né, Channel 3 News, que inclusive ele parece, tem um Channel 4, se eu não me engano, no Reino Unido, um canal 4. O nome dele parece que seria de um veículo real, só que não é, né? Ele é tipo a nota de R$ 3 também. E daí eles vão procurando e eles meio que acham uma pessoa no Texas, que é esse Kevin, que ele é responsável pelo site. E daí eles falam um pouco com essa pessoa. Olha, Kevin afirma que há mais de 30 pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, Paquistão e Índia que trabalham para o site. Geralmente recrutadas em sites para freelancer, incluindo Farhan e James, que são outras duas pessoas que ele encontrou também que estavam relacionadas com o site, o repórter, né? Ele diz que Farhan, em particular, não esteve envolvido na falsa história de Southport, pelo qual o site já se desculpou publicamente e culpou nossa equipe sediada no Reino Unido. E um pouquinho mais para frente também. Kevin afirmou que o site é uma operação comercial e que cobrir o máximo de notícias possível ajuda a gerar receita. A maioria das notícias é precisa, aparentemente baseada em fontes confiáveis sobre tiroteios e acidentes de carro nos Estados Unidos. No entanto, o site também compartilhou especulações falsas sobre o autor do ataque em Southport e sobre a pessoa que tentou assassinar Donald Trump. Então esse caso, ele chamou muito a atenção para essa dinâmica que existe, que é esses sites que são uma espécie do programa do Datena na internet. Eles são um pinga-sangue, né? Eles pegam notícias escabrosas, atos de violência, e elas reproduzem isso. Por quê? Porque isso gera engajamento, cliques nas redes sociais e gera dinheiro para eles. E esse caso também foi interessante porque eles estavam falando sobre uma coisa muito específica da realidade do Reino Unido, né? Com nomes de pessoas, com localizações de pessoas, e eles erram esses detalhes e daí as pessoas percebem, mas vocês não estão nem dentro do Reino Unido? E assim, se vocês estão achando que isso é um fenômeno novo, né, que nem eu disse, eu voltei aqui pro ano passado. Na realidade, muitas pessoas veem isso como uma evolução do que a gente chama hoje de golpe do Pix. Olha que legal, né? A gente já chama de golpe do Pix essa coisa de, tô preso aqui em tal país, por favor, me mande R$ 300, né? Eu sou a Ivete Sangalo presa aqui no aeroporto e preciso que você mande R$ 300 no Pix, esse tipo de coisa. Só que até recentemente eu fiz uma participação numa mesa com o autor do livro Colonialismo Digital, vai sair no canal nos próximos dias, e uma das perguntas, o camarada citou isso aqui, e daí eu achei que fazia muito sentido trazer, e eu não esperava que ia ser um negócio tão antigo da internet. Ele falou sobre os golpes de cachorro aplicados por nigerianos em cidadãos dos Estados Unidos. Isso aqui consiste, e vocês veem esse tipo de coisa até hoje, tá? Em pessoas postando fotos de cachorrinhos bonitinhos, cachorrinhos fofinhos, dizendo que eles estão presos em outro país ou que eles estão numa situação ruim e tal, e querem doar esses cachorros, né, mandar esses cachorros para as pessoas, e daí pedem dinheiro para pagar ração, para pagar coisas, e era um golpe que era aplicado
por pessoas nigerianas em pessoas dos Estados Unidos, né, para tirar dólares dessas pessoas, que é muito valorizada essa moeda. Então, mesmo que conseguisse tirar uns 5 pilas ali, né, se é 5 dólares, era bastante dinheiro para eles. E, enfim, o camarada trouxe isso no contexto de pensar que isso é uma espécie de reparação, uma espécie de esses países super explorados tentando tirar algum tipo de vantagem dessa nova dinâmica da internet que existe. E eu não esperava que esse golpe aqui ia ter uma notícia de 2007 na internet, mas tinha, né? Só que o exemplo mais moderno disso é essa tendência de páginas com o que a gente chama de slop de IA, né? Que é o conteúdo gerado indiscriminadamente com IA, que gera muito conteúdo para tentar atrair clique, geralmente de pessoas mais velhas, pessoas religiosas. Então tinha aquelas páginas com várias imagens religiosas de Jesus, o que chega naquele negócio absurdo que daí fura um pouco a bolha, que é o Jesus formato de camarão, né? O Jesus montado com garrafas PET, esse tipo de coisa assim. E isso é meio que a nova versão desses golpes de saturar a internet com conteúdo em plataformas como Facebook e Twitter, que pagam muito pouco, mas esses pouquinhos centavos de dólar, se convertidos para uma moeda mais desvalorizada em um país que é super explorado, pode acabar virando algo equivalente a um salário mínimo ou até um salário acima do salário mínimo. E é por isso que hoje a internet tem toda uma economia de slop, de spam de IA e de fake news, né? Que é esse termo que às vezes as pessoas dizem que a fake news é especificamente como se fosse uma coisa que é mentira, mas não é isso. São coisas que são criadas para tentar engajar, para tentar deixar a pessoa brava, para tentar deixar a pessoa curiosa e para ela consumir esse conteúdo e gerar renda para essas pessoas. Tem um artigo muito bom da 404 Media que eu deixei falando exatamente sobre isso aqui, dando exemplos e falando sobre esse fenômeno que eu estou tentando citar para vocês. Mas o resumo é que a monetização da discussão, do debate em plataformas como o ex-Twitter, né, criou uma economia de pessoas em países super explorados recebendo migalhas, muito pouco se tu comparar com o dinheiro que essas plataformas estão pagando, mas talvez muito para essas pessoas lá, em dólar, né, para fazer o LARP de opiniões polêmicas. Poderia dizer cosplay, mas enfim, para fingir que tem opiniões polêmicas, para tentar movimentar esses debates e discussões na internet. E o maior sucesso desse movimento MAGA, do movimento de extrema-direita no mundo inteiro, é meio que conseguir nas redes sociais, pelo menos, criar esse híbrido entre o que a gente chama de economia da atenção, né? A gente chama de mercado das ideias, e a ideologia deles. Que ela é mentirosa, ela não é baseada na realidade. As pessoas, elas criam essa realidade onde as pessoas têm medo da violência, medo dos imigrantes, medo que seu filho vai virar trans, e conseguem criar um incentivo financeiro para que pessoas que não acreditam nisso, que não tem nada a ver com isso, que não são nem da mesma realidade, porque elas estão a muitos quilômetros longe, né, vivem um dia a dia completamente diferente, mas elas adotam e defendem essas ideias porque isso dá mais dinheiro para essas pessoas, isso garante o sustento dessas pessoas, e isso tem muito, muito a ver com o que, por exemplo, o Elon Musk fez com o Twitter, né? Isso não é um erro, isso é o mercado das ideias que os liberais tanto falam. Por isso que eu acho que é uma perda de tempo a gente tentar gastar esforço num lugar como o Twitter, tá, pessoal? O canal aqui largou o Twitter no meio de 2023, quando a gente era muito pequeno, a gente não devia nem ter 10 mil pessoas seguindo. Hoje nós estamos chegando a 100 mil, estamos dando entrevista, sabe? Estamos fazendo palestra e lota de pessoas e tal. São pessoas reais que gostam do trabalho, que engajam, que discutem, e eu não fico o dia inteiro postando no Twitter. Então o que eu pediria é, por favor, não gastem tempo no Twitter. Também se estende um pouco aí a minha crítica a outras redes sociais, mesmo que elas sejam melhores e abertas, ao fato da gente tentar achar que o debate infindável ali vai ser uma coisa boa, mas eu não vou muito entrar nisso, tá? Eu só quero dizer, por favor, saiam do Twitter, porque isso aqui pra mim é a prova de que é infrutífera a disputa lá, tá? E daí eu trouxe esse artigo aqui da 404 Media aqui também, que a manchete é a manchete mais óbvia de todas, mas é interessante se vocês quiserem ler, que é: cientistas estão cada vez mais preocupados que as eleições podem ser influenciadas pela... E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E daí eu queria aproveitar para falar dessa questão. Será que ninguém está fazendo nada sobre isso? Recentemente teve uma notícia muito grande que a União Europeia, né, uma comissão que cuida ali da internet, resolveu multar o Twitter. E eu achei que era interessante a gente parear isso aqui, tá? Tirei os pedacinhos do artigo. A Comissão Europeia anunciou que a X
seria multada em quase 140 milhões de euros, com a possibilidade de enfrentar pagamentos e penalidades periódicas caso a plataforma não faça as correções necessárias. 1/3 da multa se deve a uma das primeiras medidas tomadas por Musk ao assumir o controle do Twitter. Em novembro de 2022, ele alterou o uso histórico do selo azul de verificação para confirmar a identidade de usuários notórios. Em vez disso, Musk começou a vender selos azuis por cerca de $8 por mês, o que imediatamente provocou uma onda de contas falsas se passando por celebridades, autoridades e marcas importantes. Vocês devem lembrar disso, a gente chegou a falar sobre isso no canal, mas quando eu digo que o negócio é um projeto, é exatamente por causa disso. Embora, eu gosto de acreditar que o Elon Musk é muito burro e que às vezes ele faz cagada e ele faz as coisas meio hackathon, né? Ele liga pro cara e diz, deploy aí essa feature, bota aí que agora a gente vai pagar pelos selos. Isso ficou tanto tempo, isso virou uma parte do Twitter, porque é parte do projeto deles ajudar a criar um ecossistema de pessoas que ganham dinheiro postando informações, são verdade, são falsas, deixam as pessoas se sentindo bem, deixam as pessoas se sentindo mal, estão atacando as pessoas, não importa. As pessoas postam texto ali e ele é monetizado. A monetização no Twitter é uma merda. Tu tem que postar muita coisa, tu tem que engajar muito para ganhar muito pouco. Porém, é o que eu sempre falo. Isso só cria uma situação em que quem quer investir esses $8 por mês para ganhar um selinho e tentar recuperar essa grana, nem que seja $50, $100 por mês, vale a pena, mas vale a pena só para o pior tipo de pessoa. A pessoa que vai criar um esquema, que vai criar um golpe, que vai ter um bom retorno de investimento. Se tu quiser pegar, eu quero falar informações ponderadas, eu quero ter boas opiniões, eu quero postar num ritmo saudável, tu não vai ganhar dinheiro no X. E é esse um dos motivos porque, eu digo que é um projeto que é construído isso. Continuando aqui com o texto do artigo. Hoje, a X ainda anuncia com destaque que pagar pelos selos é a única maneira de verificar uma conta na plataforma. Mas a comissão que investiga a X desde 2023 concluiu que o uso do selo azul para contas verificadas pelo X engana os usuários. Todo mundo se ligou disso, porque o que significa uma conta que é o farol Make America Great Again com uma foto do Trump verificada? O que significa isso ser verificado? É verificado que o cara pagou $8 pro Elon Musk, né? E daí tem os casos que tu pode fazer uma conta parecida o suficiente com alguém e se fingir que é essa pessoa. Isso aconteceu principalmente nas primeiras semanas após eles criarem essa feature, né? Mais pra frente, no artigo, outra coisa, né? Curiosamente, a comissão concluiu que o X dificultava a identificação de bots, apesar do Musk ter declarado que o objetivo de eliminar bots era uma das principais razões para comprar o Twitter. Também achamos isso. O Elon Musk pode dizer que ele tentou criar todas essas features, até o negócio da localização, parece uma coisa massa que eu acho que eles imaginaram. Isso vai ajudar a detectar bots, né? O negócio do verificado, o negócio de ter o selinho que é um bot. Porém, por que quando eu entro no Twitter eu tenho a sensação de que 90% das coisas que eu tô vendo ali são coisas de bots? O que eu acho, né? De novo aqui eu editorializando sobre o negócio, é que o algoritmo do Twitter, o incentivo financeiro que existe para postar lá, ele direciona o conteúdo para que tudo pareça esse spam, tudo pareça essa coisa mastigada por IA, tudo pareça essa coisa reproduzida da ideologia que domina lá, que é a ideologia de extrema direita, e não tem nenhum conteúdo autêntico, não tem discussões de verdade. Tudo parecem bots e realmente tá mais cheio de bots, tá? Mas enfim, continuando o texto. A multa da X também incluiu violações da Lei de Segurança de Dados, devido à falta de transparência e acessibilidade do seu repositório de anúncios. A DSA exige que as plataformas tornem públicos certos detalhes sobre os anúncios para que pesquisadores e usuários possam detectar golpes, campanhas híbridas de ameaças, operações coordenadas de informação e anúncios falsos. De novo, vou lembrar para vocês. Seria muito legal no Brasil a gente ter uma regulamentação das redes sociais, pelo menos para a gente saber quem pagou uma propaganda, quais propagandas estão passando, por quanto tempo, por que as propagandas estão sendo recomendadas para a gente. Essa regulamentação foi votada, chamaram de pele das fake news, tinha outras coisas dentro, tá, para ser justo, mas chamaram de pele das fake news e nunca mais voltou. Seria muito legal ter essa regulamentação, que é o que o X está sendo acusado de esconder aqui também essas informações. Isso dificulta determinar quem está pagando por quais anúncios. No contexto de anúncios eleitorais, as falhas do X corriam o risco de obscurecer a origem de alegações falsas ou enganosas de campanhas publicitárias. De maneira semelhante, a X foi multada por não fornecer aos pesquisadores acesso aos dados públicos da plataforma.
Musk, de forma controversa, encerrou o acesso gratuito aos dados em fevereiro de 2023, o que imediatamente gerou alertas de que o X estava prejudicando as pesquisas. Até o final daquele ano, mais de 100 pesquisadores confirmaram que haviam parado de estudar o X, afetando pesquisas sobre discurso de ódio, segurança infantil e desinformação. Esses pesquisadores não estavam apenas reclamando do acesso, mas também temiam que Musk os processasse por relatarem qualquer coisa negativa sobre a plataforma. Isso foi duas coisas, né? Foi quando o Elon Musk realmente disse assim, cortamos o acesso por causa dos bots, eu imagino, de scraping, que estavam usando o conteúdo do Twitter para treinar IA, mas por quê? Porque ele queria cobrar por esse acesso, então a gente tem uma dificuldade de acesso da API do Twitter agora, vários bots pararam de funcionar, a gente precisa pagar, o que transformou, né, os únicos bots que vale a pena ter no Twitter não são os divertidinhos que fazem alguma coisa, é os que estão ganhando algum tipo de dinheiro, os que estão lucrando de alguma forma. Isso também tem a ver com o fato de que o Twitter virou uma plataforma pior depois deles fazer isso, mas também, que nem o pessoal falou, o pessoal tinha medo que eles iam fazer uma pesquisa que ia dizer, olha só quantos nazistas tem aqui no Twitter, e daí o Elon Musk ia processar a pessoa. Tá, então isso era sobre essa notícia, eles foram multados, né, tomara que multem mais, tomara que fechem o X na União Europeia. Esse aqui é só o meu desejo, eu sei que não vai acontecer, mas o resumo que eu queria dizer pra vocês é que assim, tá, pessoal, redes sociais são legais, mas quando a gente fala tocar na grama, saia na rua, fale com as pessoas, né, milite num movimento, faça alguma coisa da sua vida fora do computador. A gente não fala isso só pra se sentir superior moralmente, dizer, hahaha, eu não sou uma pessoa que fica o dia inteiro fechada em casa, embora grande parte do meu dia seja fechado em casa, né. A gente tem que entender que a limitação desse debate online, desse furar a bolha, tem a ver exatamente com aspectos bem específicos do algoritmo e de como essas coisas estão funcionando. Essas plataformas, elas são feitas para te manter lá e não te manter lá aprendendo e crescendo como pessoa, sabe, tendo os melhores debates mais edificantes. Tu tá lá para gerar dinheiro para essas plataformas, elas estão te farmando. Tá, elas estão farmando vocês. Então prestem atenção nisso, porque é extremamente importante a gente saber quando a gente usa as redes sociais, o que a gente tem que fazer lá, né? Não quero ser um hipócrita e dizer que não uso o computador, não, estou aqui, né, dentro de teclas para vocês. Mas essa história toda e todo o esquema que eu construí aqui para vocês, eu espero que mostre as limitações e aponte para onde, o que a gente poderia fazer diferente. Beleza? Curtiram, pessoal? Vocês estão aí, vocês são humanos ou vocês são apenas bots? Vocês estão no Brasil ou vocês estão comentando do Camboja, do Laos? Deixem aí nos comentários a sua posição geográfica e nós nos vemos na próxima. Falou! Tá, sério, não deixa a posição geográfica, beleza? A Abin vai pegar vocês.